Fala, nerd, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha só, galera, vamos começar hoje uma aula de função trigonométrica, tá? E é muito importante nesse primeiro momento que você entenda que a função trigonométrica é uma função como outra qualquer. Você já estudou outras funções lá na álgebra, né? A função do primeiro grau, do segundo grau, exponencial e assim vai. A função trigonométrica também vai ter aquele comportamento onde você relaciona dois conjuntos, né? Lembra que o primeiro conjunto a gente chamava de domínio, o segundo de contradomínio. Só que agora essa relação vai se dar através de uma lei de função, cuja sua fórmula, né, vai conter uma das linhas trigonométricas. Então, por exemplo, uma primeira função trigonométrica que a gente precisa falar é a função seno, beleza? A função seno vai ser uma função que tem mais ou menos essa cara aqui, né? Vai ser um y, ou f de x, se você preferir, igual a seno de x. Então, ó, isso aqui é uma função que relaciona um y com um x através de uma lei de formação que contém uma das linhas trigonométricas, no caso aqui, a linha seno, né? Então, isso aqui é uma função trigonométrica. Bom, para trabalhar o gráfico dessa função, eu preciso te mostrar algumas coisas. Só repare que esse x aqui são valores de ângulos, tudo bem? Então, esse x vai dar para a gente aí, por exemplo, o valor de ângulo. Pode ser π radianos, pode ser 3π sobre 2 radianos, e assim vai indo. O y, em contrapartida, ele vai dar sempre o quê? A nossa imagem, né? Nosso contradomínio, na verdade, cujo seu subconjunto é o conjunto imagem. Vamos agora trabalhar esses valores aqui. Imagine você que eu tenho um círculo trigonométrico e eu tenho os ângulos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Se você não lembra, esses ângulos são o que nós chamamos de divisores de quadrantes. Aqui está o 0, aqui está o π sobre 2, aqui está o π, aqui está o 3π sobre 2 e aqui está o 2π. Esses caras aqui são os nossos divisores de quadrantes, beleza? Ok. E o que eu quero que a gente faça? Eu quero que a gente repare o valor do seno para cada um desses divisores de quadrantes. Só para a gente poder aí se localizar. Então, por exemplo, quando eu estou no 0, né? O meu seno, lembra, o seno está associado à altura, é igual a quanto? É igual a 0 também. Veja, quando eu estou no π sobre 2, o meu seno, ele é o raio desse ciclo unitário, né? Então vai ser igual a 1. Quando eu volto para o π, o meu seno volta a ser quanto? Volta a ser 0. Quando eu vou para o 3π sobre 2, o meu seno passa a ser negativo, passa a ser igual a menos 1. E quando eu volto a 2π, o meu seno volta a ser o quê? 0. Então, reparem que o meu seno, ele varia, né, com valores entre 0 e 1, depois entre 1 e 0, entre 0 e menos 1 e entre menos 1 e 0. Se eu voltar a dar uma volta, eu vou ter o mesmo comportamento, né? 0, 1, 1, 0, 0, menos 1, 0. Reparem também que quando eu calculo o seno, né, esse cara aqui vai me dar aquilo que a gente chama de o valor máximo da função seno, tudo bem? No máximo, seno de alguma coisa vai dar quanto? Vai dar 1. E o menos 1 é o que a gente chama de valor mínimo. Então, esse cara aqui é o mínimo da minha função seno, tá? É o menor valor que a gente pode obter atribuindo aí um ângulo, tá? No lugar do x. Tudo bem? Bom, vamos ver agora como a gente joga isso aqui para o nosso gráfico. O nosso gráfico vai associar novamente o y com o x, assim como as funções que você está habituado a trabalhar. Só que agora, o meu eixo x vai ser o eixo, como eu falei com vocês, dos arcos, né? Ou dos ângulos, se você preferir. E o eixo y vai me dar o valor aí do seno desses ângulos. Então, lembra da nossa tabela que a gente acabou de montar, ó. Quando x é 0, y é 0. Quando x é π sobre 2, y é 1. Quando x é π, o y é 0. Quando x é 3π sobre 2, o y é menos 1. E quando x é 2π, o y é 0. Tudo bem? Eu estou aplicando justamente essa tabela. Vou atribuir cada um desses pontos lá no meu gráfico. Vem aqui, ó. Quando x é 0, y também é 0. Quando x é π sobre 2, a gente já sabe que o nosso y vai ser 1. Beleza? Quando ele for π, ele vai voltar a ser 0. Quando for 3π sobre 2, esse cara vai ser menos 1. E, por fim, quando for 2π, vai voltar a dar 0. E aí, se eu for ligar esses pontos, eu vou formar uma curva que a gente vai chamar de senoide, que é justamente o nome dado ao gráfico aqui da função seno. Eu vou ligar esses pontos, e quando eu for ligar esses pontos, você vai ver que a minha curva ela é meio fechada, né? Ela não é igual a um gráfico de uma função exponencial, que é cada vez maior.
ela é, na verdade, cada vez menor. E isso acontece porque, se você reparar, no ciclo trigonométrico, né, a tendência desse cara aqui, ó, vem aqui para o ciclo, à medida que ele vai aumentando, a tendência é ele aumentar cada vez menos, tudo bem? Até o momento que ele vai tender a ficar constante, show? Então, as variações aqui no início são maiores. Se as variações são maiores e depois elas passam a ser menores, eu tenho esse tipo de curva aqui, uma curva muito similar ao ciclo mesmo, né? Bom, galera, esse cara aqui é um pedaço da minha função seno, do gráfico dela, tá? Repare que eu poderia continuar para outros valores, além de 2π. Porém, se eu continuasse, o meu gráfico continuaria tendo o mesmo comportamento, tá? Ele ia subir π sobre 2 radianos, depois ele ia descer π sobre 2, e assim ia indo, tá? Mesma coisa para trás, eu poderia continuar aqui, porém, novamente, a gente teria o mesmo comportamento, tá? Esse gráfico aqui, ele tende a ser o quê? Infinito. Por quê? Porque à medida que eu for dando voltas, eu vou repetindo esse trecho, esse pedaço que a gente acabou de montar aqui, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, o nome dessa curva aqui, né, é um senoide. Essa curva aqui que a gente desenhou é o gráfico da função seno. E toda vez que a gente desenhar gráficos de funções trigonométricas, a gente tem que abordar 3 aspectos desse gráfico. O primeiro deles é o domínio. O domínio são os valores que a gente pode colocar aqui para o nosso x, para o nosso arco, tá? E veja, o nosso arco ele não tem nenhuma restrição. Então, o nosso domínio aqui, no caso, vão ser todos os números reais, tudo bem? Então, na função seno, nosso domínio são os números reais de forma geral. Eu posso atribuir qualquer valor aqui ao arco, que eu vou encontrar um valor de seno. E repare, esse valor de seno, e isso é extremamente relevante, é sempre um valor entre 1 e menos 1. Até por isso falamos que essa função é uma função limitada, tá? Ela vai ser no máximo igual a 1 e no mínimo igual a menos 1. Tudo bem? Bom, como eu acabei de falar com você, já que essa função é uma função limitada, que varia de valores entre menos 1 e 1, a nossa imagem vai ser justamente esse intervalo. Então, a nossa imagem aqui da função seno é todos os valores aí entre menos 1 e 1. Reparem, incluindo os próprios extremos, tá? Então, o próprio menos 1 e 1 também estão contidos nesse conjunto imagem, tá? Ou melhor, também pertencem ao conjunto imagem. Então, cara, esse cara aqui é o nosso conjunto imagem. E para finalizar, a gente tem o que nós chamamos de período, tá? Período, resumidamente, é justamente aí o intervalo que a gente tem do nosso domínio para que a nossa função faça um ciclo completo. Então, repare, para que eu tenha uma volta completa aqui no meu ciclo trigonométrico, eu tenho justamente um intervalo de 2π radianos. Depois, se eu continuar depois de 2π radianos, ele vai voltar a fazer o quê? A mesma coisa. Então, a cada 2π radianos, ele vai ter uma volta dessa daqui, ó. Uma, mais 2π radianos, mais uma, mais 2π radianos, mais uma, e assim vai indo infinitamente. Então, o nosso período aqui é justamente esse intervalo do domínio necessário para que a gente complete aí um ciclo do nosso gráfico, tudo bem? Algumas pessoas gostam de entender o período como sendo a distância entre 2 pontos que têm o mesmo comportamento. Como assim? Aqui, se você reparar, a tendência é subir, né? Então, eu vou fazer até ele voltar a ter esse comportamento, ó. Desce e vem para cá. Opa, beleza, agora já tem uma distância entre esses 2 pontos, é 2π radianos. Então, isso aí é o nosso período. Veja, tem gente que gosta de pensar num período como uma distância entre 2 pontos máximos ou 2 pontos mínimos, o que também está correto, beleza? Eu só não vou fazer isso porque o meu gráfico aqui não permite no caso. Galera, essa daqui é a função seno. E aí, se a gente entende bem isso aqui, certamente as próximas que virão ficarão muito mais fáceis, tá? Para isso a gente precisa aí lembrar bem do nosso ciclo trigonométrico, tá? Para retomar esses valores, mas principalmente a gente precisa saber montar esse gráfico aqui e ter uma certa familiaridade com ele. Valeu, galera. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.